A mim me veio, pois, a palavra do Senhor, dizendo: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísses da mato, te consagrei, e te constituí profeta às nações. Então lhe disse eu: ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse: não digas, não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto eu te mandar falarás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Depois estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca, e o Senhor me disse: eis que põe na tua boca as minhas palavras. Olha que eu te constituo sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e derribares, para destruires e arruinares, e também para edificares e para plantares. Veio ainda a palavra do Senhor dizendo: que vês tu, Jeremias? Respondi: vejo uma vara de amendoeira. Disse-me o Senhor: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Outra vez me veio a palavra do Senhor dizendo: que vês? Eu respondi: vejo uma panela ao fogo, cuja boca se inclina do norte. Disse-me o Senhor: do norte se derramará o mal sobre todos os habitantes da terra, pois eis que convosco todas as tribos dos reinos do norte, diz o Senhor, e virão, e cada reino porá o seu trono à entrada das portas de Jerusalém, e contra todos os seus muros em redor, e contra as cidades de Judá. Pronunciarei contra os moradores dessa terra as minhas sentenças, por causa de toda a malícia deles, pois me deixaram a mim, e queimaram incenso a deuses estranhos, e adoraram as obras das suas próprias mãos. Tu, pois, cinge os lombos, dispõe-te e diz-lhes tudo quanto eu te mandar, e não te espantes diante deles, para que eu não te infunda espanto na tua presença. Eis que hoje te ponho por cidade fortificada, por coluna de ferro e por muros de bronze, contra todo o país, contra os reis de Judá, contra os seus príncipes, contra os seus sacerdotes e contra o seu povo. Pelejarão contra ti, mas não prevalecerão, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Amém. Vamos cantar o hino número 100 do Cantar Todos os Povos, e que seja este hino a nossa oração por iluminação. Irmãos, outro esclarecimento. Não estranhe o notebook aqui em cima, pois hoje eu vou tentar fazer um pouco diferente. Há tempos a Larissa fala assim: você precisa se modernizar, você faz um rascunho no papel. Nós estamos na época da internet, do laptop, do tudo que é top. Então hoje eu vou tentar fazer diferente. O meu rascunho está aqui no computador. Então, se eu olhar no computador, eu não estou olhando na internet, estou olhando outra coisa. Vou tentar, vamos ver como que eu me saio hoje, ao invés do antigo e tradicional rascunho no papel, o rascunho aqui no notebook. Se eu conseguir usar o notebook, já é o próximo passo para usar um tablet, quem sabe, uma próxima vez. Se as minhas vistas permitirem ler no tablet, né? Vamos lá. Você que é um escolhido de Deus, esse é o tema da mensagem de hoje. Eu quero, a partir dessas palavras registradas por Jeremias, pensar algumas coisas a nosso respeito, enquanto igreja, enquanto povo de Deus, os desafios que logo vão estar batendo na porta aí, com o ano que se aproxima. Eu já disse, e digo novamente, o ano traz um sentimento diferente para nós. O final do ano, além de trazer essa sensação de algo novo, antes disso traz a sensação de encerramento. Parece que a gente é forçado a dar um break na correria do dia a dia, nessa agenda exacerbada de afazeres que nós nos impomos, para pensar as coisas, para dar um fechamento para as coisas, para dar um ponto para as histórias, para as interrogações, para os diálogos que ficam abertos. Então a gente fecha para balanço, e a gente é muito comum, então, neste momento, nós pararmos para pensar o que deu certo, o que deu errado, aonde avançamos, aonde retrocedemos.
aonde gostaríamos de chegar e aonde de fato podemos chegar, como está a nossa vida, como não está. E a partir desse balanço, então, dessa autoavaliação, deste momento de olhar para dentro de nós mesmos, nós podemos seguir para a nova fase, a nova etapa. Porém, irmãos, é fato que diante dessa autoavaliação, muitas pessoas se sentem extremamente desconfortáveis com a própria vida. Muitas pessoas não querem olhar para o seu próprio interior. A verdade, a ideia de olhar para dentro de si mesmo incomoda muita gente. Muitas pessoas se contentam com esse mundo tão barulhento, tão caótico, porque enquanto não há barulho do lado de fora, eu não tenho que olhar para o que está do lado de dentro do meu coração. E muitas pessoas, irmãos, ao fazer essa autoavaliação, se deparam com um sentimento de inadequação, de insatisfação, de melancolia, porque percebem que a vida não está como queria que estivesse. De repente eu me pego pensando, desejando que eu seria mais feliz se a minha vida fosse diferente. Eu seria muito mais feliz na vida profissional, familiar, no meu casamento, na minha vida até aqui, se a minha vida fosse a vida de outro, se a minha história fosse outra. Esse momento de olhar para dentro é muito doloroso, porque as pessoas não estão em paz com o próprio interior, não estão em paz com a sua história, não estão em paz com a sua família, desejam ter uma outra família, não estão em paz com as pessoas, não se sentem realizadas com os relacionamentos que têm, com o trabalho que têm, vão para o trabalho como se fossem para a pior das torturas, não se sentem satisfeitas com os amigos que têm, com a família que têm, com a comunidade de fé que têm. E abre um parênteses, por isso muita gente não vibra, não interage, não se doa, não se compromete. Gente que olha ao redor e não se identifica com nada, e de repente muita gente vai passar de um ano para o outro com esse sentimento no coração, que a vida está errada, que as coisas não estão se realizando, esse sentimento de solidão, estou só, estou abandonado. A vida acontece para todo mundo, mas para a minha vida não acontece. Eu estou fadado, condenado a tocar essa vida onde as coisas não acontecem, não vão, não emplacam, e isso é muito triste. Esse sentimento é muito triste, essa melancolia em relação à vida, em relação à alma. E aí as pessoas que assim sentem no seu coração, não por acaso, não têm prazer nos relacionamentos, não têm prazer na vida, não têm prazer nas pequenas conquistas, e se não tem prazer nas pequenas, quem dirá nas grandes, não tem prazer na presença de Deus. É uma vida amortecida, é uma vida na qual não se vive, apenas se passam os dias. Quando a gente olha para esse texto de Jeremias, se há alguém que tinha razões para se sentir melancólico, se há um homem na face da terra que teve razões para dizer: o meu tempo está errado, a minha vida está errada, eu seria diferente em uma outra vida, no outro momento, fazendo uma outra coisa, vivendo uma outra situação, este alguém era o profeta Jeremias. Interessante, meus irmãos, que Jeremias é chamado pelos estudiosos do Antigo Testamento de um profeta chorão. E eu diria que o único tão chorão quanto Jeremias, talvez só existiu um, Jonas. Mas ao contrário de Jonas, a mensagem de Jonas foi profícua. Jonas pregou quantas vezes, se você se lembra? Quantas vezes Jonas pregou? Um mês? Uma. Contrariado, chorou quando Deus o enviou, murmurou, reclamou, tomou o barco por outra direção, chegou lá no lugar, depois de toda aquela passagem, não queria pregar, não queria falar, a contragosto, prega durante uma tarde, uma frase, um reino inteiro se converte. Ele para de chorar, de reclamar? Não, novamente reclama. Eu sabia, por isso que eu não queria pregar, eu sabia, viajei até aqui à toa, tudo isso à toa, o Senhor é bom, o Senhor perdoa todo mundo. Talvez os dois mais chorões da Bíblia, mas um deu certo e o outro, Jeremias, do outro lado, pregou insistentemente, durante dias, durante meses, e ninguém deu ouvido à sua mensagem. Jeremias, ao contrário de Jonas, não teve sucesso no que
pregou, foi odiado, foi perseguido a ponto dos seus compatriotas lançarem mão de Jeremias e o jogarem num poço. Nós não queremos ouvir o que você tem a dizer. Fica aí no poço, morra, desapareça, a sua mensagem não nos interessa. Nem Jeremias, irmãos, quando nós lemos Jeremias, Lamentações de Jeremias, gostava do que ele tinha que pregar. Porque Jeremias foi levantado por Deus para pregar algo dificílimo, juízo de Deus. Uma coisa é receber uma visita na minha casa e me traga boas notícias. Olha, você foi promovido no trabalho, você foi sorteado na Mega Sena da virada, daqui a pouco tem Mega Sena da virada, né? Sorteado na Mega Sena da virada, enfim, não sei lá, né? Ganhou um sorteio, aquele cupom que você preencheu lá no shopping, foi sorteado, você ganhou uma BMW, pode ir lá buscar. Uma coisa é receber uma notícia dessa, outra coisa é alguém bater na porta de casa para dizer, olha, pegou fogo na tua casa, roubaram teu carro, né? O Tiago entra aqui, daqui a pouco falou, olha, pastor, péssima notícia, só tem as rodas lá, teu carro, ou melhor, só está o carro, né? As rodas levaram embora. Irmão, Jeremias, ninguém gosta de más notícias, Jeremias levou a pior das notícias. A nação de Israel ia sofrer pela sua desobediência. Jeremias anuncia o juízo de Deus, as mãos de Deus, através do exército da Babilônia. Quando a Babilônia viesse, quando o exército babilônico viesse, Israel seria varrido do mapa, o templo seria queimado, as pessoas seriam passadas a fio da espada, as jovens seriam violentadas, o povo seria deportado. Era uma mensagem dificílima. Inúmeras vezes Jeremias vai dizer que ele não gostaria de falar o que ele teve que falar. Jeremias foi pregador do juízo. Mas a pergunta que eu me faço é: o que ajudou Jeremias a fazer o que ele tinha que fazer? O que ajudou Jeremias a ser quem Deus quis que ele fosse? O que ajudou Jeremias a ser voz de Deus no seu contexto, na sua história, a manter-se firme no propósito de Deus, no caminho de Deus, contra tudo e contra todos, honrando o seu chamado e entrando para a história como um dos grandes profetas de Deus? O que ajudou Jeremias? Vamos perguntar, porque afinal eu e você estamos às portas de mais um ano. E nós vamos abraçar o que Deus tem para nós. Nós precisamos abraçar o projeto de Deus para a nossa vida, enquanto igreja, enquanto indivíduo, enquanto comunidade de fé. Ser bênção, ser luz, ser boca de Deus, aonde Deus te levantou, com a sua história, como você é, onde você está. O que pode te ajudar então a manter-se firme nos propósitos de Deus em 2018, como igreja, como indivíduo, como família de Deus. Algumas coisas que a gente aprende nesse texto. E a primeira delas, o que ajudou Jeremias e te ajuda na caminhada de fé, é saber quem te escolheu. A primeira coisa que fica muito clara no texto, a primeira informação que o Senhor traz a Jeremias, porque Deus sabia que a caminhada de Jeremias não seria fácil, Deus traz a ele com muita clareza quem o escolheu. Verso 4 e 5, por favor, olha na sua Bíblia. Veio a mim a palavra do Senhor, dizendo, olha o verso 5, antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísses da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. A primeira coisa que Deus deixa muito claro é que Ele, o Senhor, o Deus eterno, Ele estava levantando Jeremias, foi Ele quem chamou Jeremias, e Ele diz aqui, o tom da conversa é extraordinário. Jeremias, você não viu, você era substância informe, eu já te conhecia, você nem havia tocado esse mundo ainda, e eu já sabia quem você era, e eu te chamei, eu te levantei, foi eu quem te escolhi, Jeremias. Irmãos, foi Deus quem nos escolheu. Não reclame da sua vida, não reclame da sua história, não reclame da sua trajetória, não imagine quem você seria se tudo fosse diferente, porque a vida nos mostra, através do chamamento de Jeremias, que nós não caminhamos num acaso, a nossa vida não é um acidente de percurso, nós somos escolhidos por Deus. Deus está no controle da nossa vida, é Deus quem se assenta no trono do universo, mas quem nos sustenta com as mãos poderosas, é Deus quem nos chamou em Cristo Jesus. Deus sonhou você, Deus planejou você, Deus, meu irmão, carregou você nos braços dele, Deus pensou e conheceu você antes de você vir ao mundo. Isso muda tudo. Receber um novo ano nessa perspectiva muda tudo.
porque traz sentido existencial para nós. Qual é o grande drama da vida humana? Arrumar um espaço ao sol num mundo que não dá espaço para ninguém. Qual é a grande luta do ser humano? Ser notado em um mundo que não nota ninguém. Não viver sozinho, isolado, achar um sentido de vida no mundo que não faz sentido nenhum. Quando eu entendo que eu fui chamado em Deus, que você foi chamado em Deus, que você em Cristo Jesus é eleito filha do Senhor, é eleito filho do Senhor, a nossa vida muda, porque então nós entendemos que a nossa vida não é um acaso, a nossa vida não é um trem descarrilhado, não é um barco desgovernado, a nossa vida tem propósito, porque Deus tem planos na nossa vida, a nossa vida é algo bem definido, tem começo, meio e fim. Quando a gente olha para a palavra de Deus, nós descobrimos o que Deus revelou a Jeremias. Jeremias, a caminhada não é fácil, mas ela faz sentido, porque eu te escolhi. Quando nós entendemos, meus irmãos, que a nossa vida não é um acidente, mas que nós somos escolhidos por Deus, amados por Deus, aceitos por Deus, nós compreendemos a vida com mais gratidão, porque então passa a fazer sentido palavras como aquela que diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Passa a fazer sentido nas nossas vidas, as nossas provações, as nossas aflições, momentos de paz, momentos de guerra, porque nós entendemos que na paz ou na aflição, eu sou do Senhor, na bonança ou na escassez, eu sou do Senhor, Ele me chamou, Ele me comprou, Ele me tomou para si. Muda tudo. Então, ainda que eu tenha desistido de mim, por tantos tropeços, por tantos percalços, Deus não desistiu de mim, Deus não desistiu de você. Ele tem um plano para a sua vida, Ele tem um plano para a sua família, Ele tem um plano para a vida dos seus filhos, Ele tem um plano para o seu casamento, Ele tem um plano para o nosso ministério, Ele tem um plano para a nossa igreja. A nossa vida está nas mãos do Senhor. Jeremias soube disso. A primeira notícia: Jeremias, fui eu que te escolhi. A caminhada é árdua, há muitas pedras no caminho, eu te levantei para ser muro contra o qual os outros vão recalcitrar, mas Jeremias, fique firme na sua posição, eu te escolhi. Irmãos, receba 2018 nessa certeza de fé, que 2018 venha, que tragam as novidades, que tragam as bonanças, mas que tragam as dificuldades também, não importa, o Senhor nos escolheu. Olhe o novo ano, viva um novo ano nessa perspectiva. A sua vida não é um acidente, a sua vida não é algo desgovernado, você não vive ao léu da sorte, você foi chamado por Deus, porque Deus quer fazer algo através de você. Nós somos levantados por Deus, porque Deus tem um propósito nas nossas vidas. Segunda coisa que Deus vai falar para Jeremias, e isso vai dar força para Jeremias ser o que ele foi, no seu contexto, na sua história, na sua vida, na vida das pessoas que estavam ao redor. A segunda informação que Deus compartilhou era que Deus estava capacitando Jeremias. Olha na sua Bíblia de novo, verso 6. Primeiro o Senhor deixa bem claro quem chamou. Jeremias, eu te chamei. Você ainda não era nada nessa vida, você não havia nem nascido ainda no ventre da tua mãe, informe, e eu já tinha te escolhido. E segundo, Deus deixa bem claro que Ele estaria sustentando, verso 6. Então lhe disse eu: ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. É o que Deus responde para ele, verso 7. Mas o Senhor me disse: não digas, não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto eu te mandar falarás. Agora olha o verso 8. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Às vezes na caminhada da vida, eu não sei você, mas quando foi lá para o mês 7, mês 8, eu já estava reclamando para Deus: Senhor, eu preciso de férias, Senhor, eu não sei se eu chego no fim dessa toada, Senhor, meu Deus do céu, eu amarrei meu burro. Um ano difícil, eu não sei para você, mas foi um ano difícil, um ano onde o país, nós estamos em recessão, nós somos solapados, nós somos chacoalhados por crise de toda ordem, de todo lado, de todo momento. A sensação que eu tive de 2018, 2017, é que a gente foi jogado uma
bateu a gente para todo lado. Ou ano difícil. Mas a gente tem que pensar uma coisa: quem dá força para a gente prosseguir? Porque é isso que Deus estava dizendo. Jeremias, eu chamei e eu vou te sustentar. Eu acho interessante a desculpa do profeta: Senhor, eu sou novo demais. Você lembra de algum outro texto, de algum outro homem que deu desculpa para Deus? Moisés, né? Senhor, eu sou um gago. Em outras traduções, eu sou um pesado de língua. Senhor, Isaías, né? Senhor, eu sou de lábios impuros. Não chama não, chama outro. Senhor, não, eu não, chama outro. É interessante, o que Jeremias está querendo dizer é o seguinte: Senhor, eu não tenho condições, eu não tenho recursos para fazer isso, é uma obra grande demais. Anunciar isso, Senhor, é pesado demais, chama outro, eu sou pequenininho, eu sou incapaz. O que Jeremias está dizendo é: o Senhor não tem recursos, eu não sei. E abre um parênteses, né? Muitas vezes é exatamente essa a nossa desculpa. Nós não nos entregamos para Deus: Senhor, eu não sei, eu não tenho tempo, eu não tenho recurso, eu não tenho isso, não tenho aquilo. Nós não confiamos, nós não nos deixamos usar. Mas é interessante a resposta que Deus dá para Jeremias. Jeremias não fica falando que você não tem recursos, que você não tem condições, que você é jovem, que você é isso, que você é aquilo, porque eu vou te mandar e você vai falar, e eu vou te sustentar, diz o Senhor. Algo que me chamou a atenção nesse texto, enquanto meditava nessa palavra, é que Deus não insufla a alma de Jeremias. Você prestou atenção no diálogo de Deus com o profeta? Deus não fica assim: Jeremias. Muitas vezes, quando nós reclamamos para o outro, humanamente falando, quando a gente diz assim: eu não sei se eu consigo, o que a gente espera que o outro diga? Você consegue sim, que eu sou inteligente, que você é bonito, os seus olhos são ternos, né? A sua voz é uma voz aveludada, você vai sim. Na maior parte das vezes, quando a gente expõe algo, a gente quer uma resposta boa, uma resposta aveludada, não é? Uma resposta gostosa. Mas Deus não trata assim com a gente, porque Deus não precisa ser mimado e Ele não mima ninguém. Deus não insulta o profeta. Repara que ele fala: Senhor, não sei falar, eu sou novo, eu não tenho condição. Deus não fala assim: Jeremias, não, deixa disso, meu filho, você é o supra-sumo de Israel, Jeremias, deixa disso, meu filho, se você não for, quem vai? Porque você é o melhor que a gente tem, você é a nata da nata dos homens que eu podia chamar. Deus não fala isso. É interessante que Deus diz: não, você realmente não é nada, mas eu sou tudo. Realmente, Jeremias, você não sabe falar, você é novo demais, realmente sozinho você não pode, mas você vai e fala, porque eu estou mandando você ir falar, e eu sou contigo. É interessante observarmos que Deus, meus irmãos, tira Jeremias da zona de conforto dele. E isso para a gente é difícil. A gente não quer sair da zona de conforto, a gente quer que a nossa vida se assente. A gente não quer que Deus bagunce a nossa vida, a gente quer que a vida se resolva para a gente gozar das nossas conquistas. A gente não quer que Deus chame, a gente quer que Deus realize os nossos sonhos, os nossos desejos. Deus, a gente não quer começar nunca nada novo. E novamente nós somos igual a Moisés. Quando Deus chama Moisés, ele tem 80 anos, e ele diz: Senhor, não, chama outro. Eu até aqui digo uma história ruim, não muito boa, chama outro. Mas Deus chama ele com 80 anos. Receba 2018 também nessa mesma perspectiva. O Deus que te chamou é o Deus que vai te sustentar na caminhada. Deus não vai insuflar o seu ego. Deus não vai dizer para você que você é capaz demais para enfrentar 2018. Mas o que Deus disse para nós é o que Ele disse para Jeremias: eis que estou contigo. Deus, meus irmãos, não vai nos livrar das tempestades. Deus não vai responder positivamente todas as nossas indagações, todas as nossas orações, mas a semelhança de Paulo, talvez Deus nos diga: a minha graça te basta. E se Deus nos disser que a graça dele nos basta, glórias ao seu nome, porque dizendo que a sua graça nos basta, Deus está dizendo que Ele vai cuidar de nós, que Ele suprirá as nossas necessidades, que Ele caminhará conosco, que Ele será renovo quando nós estivermos em deserto, que Ele será sombra quando nós estivermos no sol escaldante, que Ele será luz quando a noite for densa demais. Deus é quem nos sustenta. E aí eu pergunto para você: por que a gente tem dificuldade em confiar nessa palavra? Quando Deus diz assim: olha, nada nos separará do amor de Deus revelado em Cristo Jesus, nem espada, nem perigo, nem fome, nem nudez,
nem poder, agora e no porvir, nada no mundo nos separará do amor de Deus em Cristo Jesus. Como seria a nossa vida se de fato, de verdade, nós abraçássemos a vida nessa perspectiva, que venha o que vier, o Deus que chamou é o Deus que nos sustém. Abrace 2018, meus irmãos, nessa mesma fé. O Deus que te chamou em Cristo Jesus é o Deus que promete suprir todas as necessidades. Deus chamou Jeremias, e Deus disse: Jeremias, vai e vai na paz. Você não pode, mas eu posso, eu sou contigo. Terceiro ensinamento, para a gente concluir: Deus não apenas escolheu Jeremias, Deus não apenas prometeu capacitá-lo, Deus também o implicou. Porque Deus escolhe Jeremias, Deus capacita Jeremias, Deus compromete Jeremias, e esse compromisso é firmado com Jeremias numa ilustração muito interessante que aparece no texto que nós lemos. Olha na sua Bíblia de novo, por favor, verso 11 e verso 12. Às vezes nós lemos o texto da palavra, e quando não entendemos alguma coisa, passamos lá para o verso seguinte, e às vezes não percebemos as coisas deliciosas que estão no texto. E talvez nesse chamado de Jeremias, o verso 11 e o verso 12 sejam os que menos chamam a nossa atenção. Olha o que diz o texto aí: veio ainda a palavra do Senhor dizendo: que vês tu, Jeremias? E aí ele vai responder. Respondi: vejo uma vara de amendoeira. O diálogo continua. Disse-me o Senhor: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. O que significa isso? Deus está chamando Jeremias, Deus chamou o homem, diz que viu ele substância informe, até tudo bem, porque a gente crê que Deus é onisciente, onipresente, onipotente, viu o passado, o presente e o futuro ao mesmo tempo. Aliás, Deus não se enquadra naquilo que nós chamamos de tempo, até tudo bem. Deus chama, diz que vai sustentar, tudo bem também, porque é bom para a nossa alma quando Deus diz isso. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Eu tomo posse, nem que Deus me permitir, é para mim essa palavra. Deus está falando que vai me suster, que vai abençoar, que eu posso ir, que eu posso seguir adiante num projeto que Ele tem para a minha vida, porque nesse projeto Ele está comigo, isso é promessa maravilha. Mas o que tem a ver agora? Deus está falando: o que você está vendo? Uma vara, um broto de amendoeira. Então tá bom, Jeremias, essa é a certeza que eu vou cumprir a minha palavra. O que isso tem a ver com a gente? Vara de amendoeira, palavra de Deus. Talvez para nós não faça sentido, mas para Jeremias fazia muito sentido. Interessante, Deus mostra para ele uma amendoeira. O nome do ramo da amendoeira, meus irmãos, em hebraico é shok. E essa palavra vem do verbo que significa despertar. Por que a amendoeira ganhou esse nome? Porque após o término do inverno, o primeiro a florescer é o ramo da amendoeira. Após o inverno se dissipar e a primavera florir as coisas, a primeira que acorda, a primeira que vai florir é a amendoeira. Por isso, em hebraico, essa palavra shok, que significa despertar. Deus estava dizendo assim: Jeremias, olha, está vendo a amendoeira? Todo mundo sabia o que era amendoeira na época de Jeremias. Sei, Senhor. Sabe o que ela faz? Sim, ela desperta primeiro, ela acorda primeiro. Muito bem. Mas aí Deus vai dizer no verso 12: disse-me o Senhor, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra. Está vendo essa palavrinha aí, velo? A palavra velar aqui no verso 12, ou talvez uma outra tradução da Bíblia, fique vigiar, talvez na sua Bíblia para vigiar, é a palavra hebraica shakar, é o mesmo verbo da palavra shok. Shakar significa acordar primeiro. É como se Deus estivesse dizendo assim para Jeremias, que quando o assunto dele é a palavra dele, ele não dorme, ainda que passe o tempo que passar, que demore o tempo que demorar, Deus está sempre acordado. Quando o assunto é cumprir a palavra dele, ele não dorme no ponto, ele chega primeiro, ele é aquele que cumpre no tempo certo, no tempo exato, não falha. Deus é o primeiro a velar para a sua palavra se cumprir. Então olha que símbolo lindo. Ele estava dizendo para Jeremias: toda vez que você olhar para a amendoeira e lembrar
lembrar que ela despertou, lembre que eu nunca dormi. Por isso eu vou cumprir a minha palavra. O que Deus está fazendo com Jeremias e quer fazer conosco é estabelecer marcos na nossa vida, para que nós nunca nos esqueçamos, irmãos, que Deus é o Deus que chama, que promete capacitar, e é o Deus que cumpre a sua palavra. E isso muda tudo, porque o nosso compromisso então não é com o nosso orgulho, não é com a nossa vaidade. O nosso compromisso não são com as nossas aspirações pessoais, não são com os meus projetos pessoais, com a minha realização particular pessoal, mas é com a palavra de Deus. E quando eu me volto para a palavra de Deus, o Deus que cumpre a sua palavra, o despertar mais breve possível, eu encontro felicidade inenarrável. Ao me voltar para a palavra, eu encontro paz inigualável. Ao me voltar para a palavra, eu encontro felicidade inigualável. E está aí um outro segredo do negócio. Receba o 2018 voltado para a palavra. Porque o Deus que te chamou, o Deus que te capacitou, nos convida a firmar a nossa vida na palavra de Deus. E aí é um grande erro, nós buscamos felicidade sem estarmos firmados na palavra, longe do caminho do Senhor. O que Deus estava dizendo para Jeremias é: Jeremias, Israel se desviou da minha palavra, mas quando vocês voltarem, eu cumprirei todas as minhas promessas. Não sei como foi a sua luta 2017, mas o que Deus nos diz é que Ele nos chama, Ele nos capacita, e Ele nos convida a firmar as nossas vidas na sua palavra. E firmando a nossa vida na palavra do Senhor, o Senhor nos susterá. Deus nos visitará de forma indizível, de forma gloriosa, maravilhosa, para o seu louvor e para a sua glória. Então já nós vamos orar, e pensando nessa palavra, daqui a uns instantes, eu vou convidar você a colocar os seus projetos diante de Deus, para que Deus nos abençoe em 2018, para que a gente não esqueça quem chamou, quem capacitou, e o que chamou e que capacitou, para que cumpra cabalmente a sua palavra, as suas promessas na nossa vida. Amém, irmãos?